As incertezas com as eleições presidenciais deste ano no Brasil têm promovido uma alta expressiva na cotação do dólar. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Educascope TV. Eu converso agora com João Medeiros, sócio-diretor da Pioneer Corretora. O que você tem acompanhado nessas últimas semanas? O mercado efetivamente está volátil, e a gente vem acompanhando uma valorização efetiva do dólar ante ao real, e não é só ante ao real, mas principalmente contra basicamente todas as moedas do mundo. O euro, o ien, enfim, o franco suíço, todas as que está atrelado ao euro, todas as moedas se valorizaram, se desvalorizaram, melhor dizendo, ante ao dólar, em função, primeiro, do término do programa americano. Ontem eles tiraram mais 10 bi da colocação daqueles incentivos ao mercado, sobrando somente 15, que eu acho que sai até outubro. O mercado prevê que esse dinheiro o Banco Central elimine. Aí a grande incerteza é quando os americanos vão começar a mexer com as taxas de juros no país. Então, a partir disso, quer dizer, nós devemos ter uma mudança ainda mais forte. A Europa, alguns países como a Espanha, por exemplo, vem melhorando a sua situação econômica, mas o desemprego ainda permanece alto. E aqui no Brasil, a gente tem o problema das eleições, em que ainda existe uma indefinição sobre Marina, Dilma ou o próprio Aécio. Enfim, não se sabe o que vai acontecer agora no primeiro turno, mas a coisa está polarizada entre as duas. Aí vem o discurso da Marina em relação ao Banco Central independente, que é criticado pela presidente, a Dilma. Então, isso gera algumas incertezas e, com esse motivo, o câmbio vem se apreciando e hoje subiu, como vem subindo basicamente nesses últimos dias, e existe aí alguns analistas do mercado que já falam câmbio em 2,50, coisa desse tipo, para dezembro. Qual tem sido o procedimento de instituições financeiras diante dessas incertezas? Bom, as incertezas, os bancos, de uma maneira geral, ele procura trabalhar travado e ele vive de spread. Agora, essas operações que o Banco Central faz diariamente, ou seja, o swap cambial, ele é o quê? Na realidade, ele é uma porta de saída para as operações que você tem a vencer no futuro. Ou seja, você não quer ter a incerteza de não ter os reais suficientes no teu caixa para pagar uma operação que você vai, por exemplo, dividendos ou juros sobre capital ou alguma operação que você tem uma parcela grande de empréstimo a pagar e você tem que ter a moeda o suficiente para poder liquidar lá no vencimento da tua obrigação sem susto. Então, por isso, você procura instrumentos de hedge para que você fique tranquilo na tua operação. As empresas estão procurando instrumentos até oferecidos pelo Banco Central diante dessas incertezas. O Banco Central não vende nada e não faz operações com empresa. O Banco Central ele faz as operações somente com os 14 dealers, ou seja, são quem vai ao Banco Central e oferece o quanto ele precisa comprar de valor diariamente e se ele aceita, ou o Banco Central, melhor dizendo, aceita a taxa que ele propõe para as datas que o Banco Central anuncia o leilão, e aí ele tem, o banco, a responsabilidade e repassa para as empresas, ou até para o seu próprio caixa, não sei, aquilo que ele pretende fazer com a contraparte no futuro. Os 14 dealers são os principais bancos varejistas brasileiros? São todos os grandes bancos que operam no mercado de câmbio, que o Banco Central elegeu como os dealers, e esse vira e mexe, ele troca algum que durante o período que é mantido como dealer operou muito pouco ou não é um banco muito ativo em câmbio, então a um se destaca e ele vai substituindo os últimos 2, 3 colocados. É possível dizer que o Banco Central está acompanhando e até permitindo que o dólar tenha essa alta agora no fim do ano? O Banco Central ele tem que jogar o jogo do mercado.
Ou seja, não adianta o Banco Central, por exemplo, não aceitar, ou as taxas que ele aceitar são diferentes daquilo que o mercado pretende. Porque todo o mercado futuro, de uma maneira geral, tende a pronto. Agora, o que compõe a taxa do futuro? É a expectativa de taxa de juros e a valorização ou desvalorização cambial no período que você está assumindo uma posição em moeda estrangeira. Qual o grande receio para 2015 no câmbio? O grande receio para 2015 é a incerteza de quem ganha as eleições, quer dizer, até que a gente saiba o que vai acontecer, né? Quem ganha as eleições e principalmente a cabeça de quem vai ser o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, enfim. Por exemplo, né, em caso do PT sair vencedor nas eleições, a gente já tem uma certa certeza de que o Manteiga não permanece como ministro da Fazenda. Então, quem seria a especulação? O novo ministro da Fazenda, em caso da manutenção do PT como o governo que vai continuar com a política econômica do país. João Medeiros, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Ok, obrigado. Dispõe. Luciene Miranda, para o São Paulo Direct da Ducascope TV.